Nasceu no dia 14 de maio de 1965 na cidade de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Se formou na Escola Rainha da Paz, na própria cidade natal. Trabalhou durante 10 anos na Farina, depois veio para Santa Catarina, onde trabalhou na RBS, Notisul, Rádio Bandeirantes, TV Barriga Verde, Unisul TV, Difusora Laguna, e no ano de 2021 retornou para a Unisul TV, onde acompanhou todo o processo de digitalização da emissora, que agora é UniTV Santa Catarina. Recebo hoje o diretor executivo da UniTV, comunicador, diretor comercial, pai, esposo, cristão, Gilberto Bandeira. Prazer, é uma honra tê-lo aqui no Linha de Fogo. Prazer recebê-lo aqui, Gilberto. Ô Dura, o prazer é meu, porque e o nervoso também é meu, né? Porque quem trabalha nos bastidores, estar sendo entrevistado é uma honra para mim, Dura, ser recebido por ti aqui no teu programa. É um programa de sucesso já, né? Muito obrigado. Eu quero trazer sempre, às vezes o desconhecido, mesmo você trabalhando na comunicação. É interessante que os meus telespectadores saibam da importância desse profissional atrás da câmera, a importância desse profissional atrás do microfone, a importância que ele dá para que os programas possam funcionar e estar no ar. Depende muito dele. Depende dos técnicos, evidentemente, mas depende, acima de tudo, da qualidade dos programas, depende, acima de tudo, da performance do âncora. Então, por isso que eu estou te trazendo hoje para falar um pouco desse bastidor. Fala um pouco dessa tua profissão, Gilberto. Então, Dura, realmente estar à frente das câmeras, né, estar junto de uma entrevista não é o normal da minha profissão, né? A minha profissão o nome até pode ser um pouco conhecido, né? Mas a imagem não é tanto conhecida, porque a gente trabalha na estratégia, tanto hoje da programação da televisão, ajudo na programação da televisão, mas também tem a questão comercial que está no meu DNA, que eu gosto, né? Mas nunca à frente das câmeras. Hoje falamos de televisão, mas você também é oriundo do rádio, né? Jornal. Sim, do rádio. Sim, eu posso dizer que eu sou quase um multimídia, vamos falar assim, né, Dura? Por que multimídia? Porque eu trabalhei com televisão, trabalhei com jornal, Notisul, tenho um carinho muito grande pelo pessoal do Notisul, né? Trabalhei com rádio AM, com rádio FM, com televisão, então essa vida ela é muito legal, é muito gostosa, a comunicação é muito legal. Agora, qual é a importância desse teu trabalho de fazer acontecer para um veículo de comunicação? Eu acho que o veículo de comunicação, ele precisa ter vários profissionais. São vários profissionais para levar lá para o telespectador. O telespectador não tem nem noção, ou o ouvinte do rádio, ele não tem nem noção do que realmente acontece dentro de um veículo de comunicação. É tudo muito complexo. Existe equipe técnica, existe equipe de produção, existe a busca de bons apresentadores, de apresentadores com referência na cidade e na região. Não dá para colocar qualquer um para ser um apresentador de rádio ou de televisão. Na nossa profissão, ela é dura em algumas situações. Como nós temos bons médicos, nós temos ruins médicos para algumas avaliações. Da mesma forma, nós, os veículos de comunicação, nós temos muitos profissionais que são excelentes e também temos aqueles que, às vezes, nos entristecem com algumas atitudes, com algumas opiniões que levam para o rádio ou para a televisão, quando nós entendemos que o apresentador, ele tem que, se ele não for de opinião, se ele for apresentador, ele tem que conduzir o programa. E não pode... Esse você está falando do diretor executivo, do diretor de programação, mas eu quero me referir um pouco à questão do diretor comercial, porque essa pessoa, esse agente, ele é tão
importante para colocar a programação no ar, que pouca gente sabe, até o próprio âncora, que chega e senta aqui na cadeira e diz assim, apagam-se as luzes, ligam-se as câmeras e os microfones, mas não sabe que para funcionar o programa, esse diretor comercial, esse diretor executivo, trabalha quase 24 horas por dia. Por isso que eu estou te falando, Dura, que essa função do comercial, ele tem que conhecer o técnico e tem que conhecer o apresentador. Se ele não conhecer a fundo o apresentador, se ele não conhecer a fundo o programa que aquele apresentador faz, se ele não conhecer qual tipo de telespectador que assiste o teu programa, ele não terá êxito na hora do comercial. Ele não vai conseguir nem chegar numa empresa para falar, porque como que ele vai vender uma publicidade no Linha de Fogo se ele não sabe nem o nome do Dura? Se ele não sabe qual é o horário que passa o programa, qual é o dia. Esse é o teu papel como Esse é o meu papel diretor. Também. Também, claro, dentro das atribuições. Mas só que é isso que eu quero dizer. Na área comercial, se antes, para trabalhar comigo na área comercial, ele precisa antes fazer um trabalho de conhecimento dos programas. Eu não deixo ir para a rua oferecer qualquer programa que seja, pode ser do esporte, pode ser de entretenimento, pode ser de entrevista, se ele não conhecer realmente o que ele vai oferecer, que tipo de programa ele vai defender lá na frente do empresário. Agora, Gilberto Bandeira, dizem que a propaganda é a máxima do jornalismo e da publicidade, de que a propaganda é a alma do negócio. Como explicar isso e por quê? Veja bem, a propaganda ela é muito complexa, né, Dura? Tem gente que pensa que propaganda é só televisão, ou é só propaganda de rádio, ou é só carro de som, ou é só panfletagem, ou é só outdoor. Não. Quando você abre uma empresa, você é obrigado a colocar uma placa na frente daquela empresa. Porque senão eu não vou saber que empresa que é aquela. Então a placa na frente da empresa já é a primeira propaganda. Entende? Então esse é o princípio da coisa. Quando nós vamos levar a nossa proposta de publicidade para a empresa tal, o que a gente avalia? Normalmente a gente avalia, porque são muitas empresas para serem visitadas e nós temos poucas pessoas que se habilitam a vender publicidade, Dura. Então, uma das coisas é o seguinte, você já começa a avaliar assim, se uma empresa tem uma placa muito mal feita, ou desbotada, ou não tem placa, não é aquela empresa que você vai ter que gastar o teu tempo para visitar. Nós como na área comercial, a gente escuta muito, assiste muito, olha muito. A empresa que a gente sabe que tem hábito em anunciar no rádio, ou faz outdoor, ou faz jornal, ou faz panfletagem, né? A gente já sabe que aquele é o nosso potencial cliente. Agora, esse potencial cliente, ele é de um veículo de comunicação, você está sempre atento para ver onde ele está migrando e se você pode chegar até ele também? Sim. Todo mundo se comunica ou todo mundo esconde o jogo? Na verdade, sim. Você consegue esconder o jogo até o momento que ele está no ar, né? Entende? Então, o que nós temos o hábito? Eu tenho um hábito, desde que eu me vejo vendendo publicidade. Desde que eu vejo uma obra que vai ter uma inauguração de uma loja, de uma empresa, eu já fico ligado. Opa! Quando eu vejo que uma loja está se movimentando, nós temos várias situações, a gente já vê, ele mudou de endereço, ele precisa dizer que mudou de endereço. Ele está construindo, ali vai ter uma empresa. Se vai ter uma empresa, a alma do negócio dela é dizer o que ela faz, por que ela está existindo e o que ela vai oferecer para a população. Agora, o interessante, Gilberto, nesta conversa, é poder dizer o seguinte, o âncora ou o apresentador de qualquer programa de rádio, TV, muitas vezes ele chega diante do empresário, do lojista, enfim, e chega e não tem o que falar. Não sabe como se dirigir para dizer, olha, eu tenho um programa assim, eu gostaria que o senhor me patrocinasse. Não é bem assim essa abordagem. Como é que seria uma abordagem correta para aqueles que não sabem vender? Então,
O apresentador, ele não basta ele conhecer só o seu programa. Ele tem que conhecer o complexo todo do veículo que ele está representando. Por quê, Dura? Porque quando você vai oferecer o teu programa, você diz assim, eu tenho um programa. Mas antes de você ter um programa, você tem uma televisão, você tem uma rádio, você tem um portal. Entende? Então, quando você vai perante o empresário, você não pode, você é representante daquele programa que tu faz. O cliente que tu vai, antes mesmo de você ir, nós e o apresentador, o âncora, ele tem que saber se aquele cliente que você está visitando, se ele gosta de entrevista. Se ele gosta de assistir entrevista. De repente ele não gosta de entrevista. E aí, quem não gosta de entrevista não vai patrocinar, não vai apoiar, não vai botar dinheiro num programa que ele não assiste. Um empresário que gosta de esporte, ele gosta de esporte. Então ele quer a marca dele vinculada ao esporte. Se ele não gosta de esporte, não adianta tu levar um projeto de esporte. E o apresentador, ele tem que conhecer o veículo que ele representa, ele tem que amar o veículo que ele representa, ele tem que gostar muito dos seus colegas, outros apresentadores, porque a ética diz, eu preciso falar bem dos outros programas, porque se eu vou levar o meu programa, o Dura é apresentador, ele vai levar o programa dele, mas ele sabe falar bem do esporte, sabe falar bem do jornalismo, o empresário ele vai entender assim, esse cara não está querendo me empurrar o programa dele. Agora, chegou em algum momento na tua vida profissional, desses tantos anos de trabalho, algum produto que você não queria colocar no veículo que você trabalhou, mas o financeiro falou mais alto? Tem essa situação? Pode existir, Dura. Na verdade, eu como gestor comercial, eu sou o fomentador de produtos ou de projetos para serem vendidos. Então, no meu caso, tá? Antes de eu preparar um projeto, antes de eu largar para o comercial vender o projeto, eu preciso gostar daquele projeto, eu preciso comprar aquele projeto. Uma vez eu posso contar uma historinha? Deve. Uma vez eu era coordenador, não era gerente comercial da RBS TV, e a gente estava numa reunião em Criciúma com o gerente comercial, o cara mais da hierarquia, né, do comercial, e nós estávamos em vários executivos de área comercial, e ele pegou e apresentou vários projetos que ele tinha desenvolvido para a emissora, coisa e tal, para levarmos para o mercado. E aí ele pontuou. E aí um colega nosso, um vendedor, chegou e disse assim para ele, esse aqui eu não quero vender. E aí o gerente se surpreendeu, o cara vem me dizer para mim que eu não quero vender. E o vendedor disse, eu não quero vender porque eu não comprei essa ideia aqui. Mas eu quero vender esse. Aí o gerente disse, então faz o seguinte, tu vai primeiro estudar esse projeto e depois tenho certeza que tu vai me dizer que tu vai gostar do projeto. Porque primeiro tu estuda, depois tu vai comprar o projeto, depois que tu comprar o projeto, tu vai levar para os teus clientes. Foi um dos vendedores daquele projeto. Interessante isso. Nós estamos encerrando este primeiro bloco com Gilberto Bandeira, o diretor executivo da UniTV, mostrando a você o que está por trás das câmeras e dos microfones, né? Do rádio e da TV. Esse profissional que é tão importante para que a gente possa estar aqui conversando com você. Em seguidinha, a gente já volta para o nosso segundo bloco. Estamos de volta com Linha de Fogo, fazendo esse segundo bloco, numa conversa muito agradável para você, a lojista, para você que tem comércio, para você que quer divulgar o seu produto. Estamos falando com um profissional da área, um profissional competente e experiente. E eu, com a minha curiosidade, eu estou tentando aprender um pouco mais neste meio da comunicação, que não é só apresentar. Estou falando hoje com o diretor executivo da UniTV, Gilberto Bandeira. Nós terminamos o primeiro bloco e nós estamos falando que a propaganda, enfim,
estamos falando do comercial. Agora, eu quero te fazer um questionamento. É verdade que o melhor vendedor, o melhor vendedor é aquele que mais vende? Não. Hã? Não é verdade. Não é? Não. Eu estou achando que é. Não, não é verdade. Como não? Não. O melhor vendedor é aquele que vende, que acompanha a venda, a produção, no caso de televisão e rádio, acompanha a produção do VT ou do spot, é aquele que entrega para o cliente para ele aprovar, é aquele que acompanha se está dando resultado, aquele que está próximo do seu cliente, de quem define as mídias, de quem controla as publicidades da empresa, do cliente, né? E é aquele que é quase que um companheiro, é uma extensão do marketing daquela empresa. Quais são as fases que existem da venda? Se o vendedor não fizer isso que eu estou falando, ele é só um tirador de pedido. E aí, tirador de pedido pode vender um monte, mas não renova. Agora, quais são as fases de uma venda? Eu quero aprender, porque às vezes eu não tenho eu não tenho você no meu lado. Eu gostaria de tê-lo aqui no meu lado sempre, vai vender para o meu programa. Uhum. Mas na sua ausência eu tenho que aprender. E justamente nessa entrevista eu quero aprender quais são as fases da venda. Primeiro tu tem que fazer uma pesquisa de mercado. E que tipo de empresa tem a ver com o telespectador que assiste o teu programa. Isso é o primeiro passo, é uma pesquisa. Que tipo de empresa você vai atingir um resultado para ela através do teu programa. Quem está assistindo o teu programa vai assistir uma publicidade de tal empresa e que o telespectador não é o dono da empresa que tem que entender do teu programa. O telespectador é que tem que gostar do teu programa. Então, é uma pesquisa. Que tipo de cliente a empresa quer atrair? Isso é a primeira pesquisa. Segundo, a abordagem. Como que tu aborda esse empresário? Como que tu quebra o gelo com ele? Como é que tu chega nele? Como é que tu chega do nada? Tu tem que agendar, tu tem que ter relacionamento com ele, tu tem que ter um amigo que te indica, olha só, o fulano de tal, o vendedor da UniTV vai te procurar para te oferecer tal coisa. Isso são indicações, isso é lobby, isso é marketing individual também. Tu precisa ter a ajuda de alguém também. Então quer dizer que a insistência e a resiliência é a alma do negócio? Com certeza. É mais ou menos por aí. Tu tens que ter paciência também. Entender o tempo do empresário. Às vezes, tu agenda uma visita, quando tu força uma visita para o empresário e ele nem sempre te atende na hora, ou às vezes, se tu forçar, ele te atende e o não vai ser muito fácil. Então, tu tem que criar aquele clima, tu tem que ter esse relacionamento, quebrar o gelo, é a abordagem. Aí, a fase que é importante saber, Dura, é o seguinte, tu conseguiu ir para a abordagem, tu conseguiu chegar no teu cliente, tu tem que demonstrar o que tu quer vender para ele, que produto, tu tem que conhecer o que tu está oferecendo para ele. Tu tem que conhecer a televisão que tu está oferecendo, no caso, o rádio que tu está apresentando para ele. Isso é conhecimento de causa, é conhecimento do que tu Agora, oferece. você se reporta a quem? Acima de você? Na UniTV? Quer falar da UniTV? Vamos falar dela, então? Vamos falar. É que são situações diferentes, né? No último trabalho que eu tive antes daqui, que era a radiodifusora... Coloca lá, então. Vamos ver essa foto aí. Você falou em UniTV e olha lá, é isso aí. Ela teve uma mudança muito grande com a digitalização, né, Gilberto? Teve. A UniTV, eu vim para cá na minha primeira passada pela UniTV, eu fiquei 10 anos. Eu fiquei 10 anos. A televisão tinha um ano, a Unisul TV tinha 1 ano e pouquinho. E eu fiquei 10 anos na Unisul TV. É um amor muito grande. Fiquei 3 anos e meio fora. Então, quando eu passei pela radiodifusora, no caso, eu era um diretor executivo lá também. Mas mesmo assim, como eu gosto muito da área comercial, eu sempre dei suporte para a área comercial. O interessante da nova fase da UniTV é que ela está iniciando, está pegando da Unisul TV, né? E agora está entrando no novo processo digital.
E aí tem novas concepções, novos conceitos, novas ideias, novos programas. Essa relação hoje de vocês, diretores da UniTV, com os apresentadores, ela é mais intensa, ela cobra mais, ela cobra metas? Como é que é essa relação? Nós defendemos, e aí por isso que existe aqui na televisão, foi criada essa minha função que não existia antes. Existia a função do diretor geral, que é o professor Hildo Silva da Silva, que responde por toda a televisão, mas ele, por DNA dele, ele é muito de jornalismo. E aí quando eu saí, ficou um pouquinho dessa lacuna do comercial. Eu retornei na função de executivo para ajudar os colegas, mas também com o sangue do comercial. E o que acontece? Essa aproximação com os apresentadores, ela ficou muito mais comigo. Por quê? O professor, ele trata mais do institucional, né? Relacionamento, programação, definição de programas, quem vai apresentar o programa, se passa ou não passa, se na avaliação, não, com todo o respeito, não é qualquer um que vai fazer um programa, né, Dura? É uma televisão, televisão de relevância. Impressionante, né? Que você esqueceu de falar de uma pessoa. Solta essa pessoa, ela ligou para mim agora e disse assim, ó, eu quero falar, então solta ela. Falar do Gilberto é de certa forma fácil, porque ele tem as características bastante afloradas, assim, o perfil, tudo que ele faz com muito vigor, com muita determinação. Assim é aqui no nosso time, no dia a dia, nas tarefas da emissora, assim é na igreja, com a família, com os amigos. É um cara determinado, um cara que se você não pedir para parar, ele não para, ele vai até o final. Então, assim, é um prazer trabalhar com ele, é um prazer compartilhar com ele, é um prazer ser amigo dele. Um cara realmente fora de série. E agora, sobre isso aí? O Rodrigo, eu costumo dizer que na vida você conhece pessoas maravilhosas. E pessoas profissionais, porque uma coisa é tu dizer que tu tem um amigo na igreja, em casa, familiar, mas no trabalho, eu costumo dizer que a gente é chamado para fazer amigos e cumprir uma missão, né? E às vezes nem sempre tu consegue construir amizades, porque nem sempre as pessoas entendem a tua função que tu está e aí não te entendem como amigo. O Rodrigo é um dos melhores patrões que eu já tive e que hoje tenho. Eu não tinha citado ele ainda, Dura, porque eu estava esperando tu me cutucar com relação, porque o professor Hildo, ele é o meu diretor da televisão. E o Rodrigo, ele é o meu patrão. Eu sou funcionário da empresa do Rodrigo. E quando eu tive... foi uma surpresa muito agradável quando nós começamos a construir o meu retorno para a TV. E tu sabe que retornar para alguns lugares não é muito fácil. Por quê? Porque às vezes tu não quer, ou as pessoas não querem que tu retorne. É muito... E no nosso caso ali, eu e o Rodrigo, foi e depois com a aquiescência do professor Hildo, óbvio, né? Foi uma sintonia muito legal, sabe? Porque o Rodrigo, ele confia, e eu acredito que confia muito no meu trabalho, porque eu não vou dormir sem resolver o problema. Antes da UniTV, que vocês estão revolucionando, está crescendo a cada dia, também tem um vídeo da ex-emissora, você estava na Difusora de Laguna. Difusora. Certo? Difusora. E lá era o prefeito, era o seu... Samir. O Samir, né? E nós temos aí essa é a Difusora? É. Essa é a Difusora, a foto, né? É. Da Difusora. Mas tem um vídeo também aí de um amigo dele. Vamos ver como é que está esse vídeo aí, essa produção. Olá, pessoal. Passando aqui para parabenizar o profissional, o ser humano, Gilberto Bandeira. Pessoa fantástica. Conheci o trabalho do Gilberto, aprendi a gostar do trabalho dele e admirar há cerca de 20 anos atrás, lá em Lauro Miller, quando ele cobria matérias lá em relação à prefeitura municipal e à nossa cidade de Lauro Miller, onde eu nasci. E de lá para cá vim acompanhando o trabalho profissional do Gilberto, pelas emissoras, pelas empresas que ele passou, né, sempre dando bons resultados. E algum tempo atrás, ele me convidou para um desafio, que era assumir a Rádio Difusora aqui em Laguna. E
deu certo. A rádio hoje é líder em audiência, né, graças ao trabalho, ao exaustivo trabalho e também à competência do amigo e profissional Gilberto Bandeira. E agora, aqui na TV Unisul, fazendo esse belíssimo trabalho. Gilberto, parabéns, que Deus continue te abençoando, siga firme, que você tem estrela. Abraço. Isso aí. Esse é o prefeito Samir de Laguna, né? Mas eu conheci ele há muito tempo atrás, lá em Novo 20 anos, né? ele Bastante falou. tempo. Eu trabalhava na RBS. E aí se criou aquilo que eu te falo, né, Dura? Você não pode buscar um cliente só para pegar o dinheiro dele. Você tem que ter relacionamento. Você tem que levar a situações novas, tem que ajudar ele a buscar novos negócios. E eu criei a gente teve uma amizade, tanto é que isso é o cuidado que tu tem que ter com o maior bem de uma empresa, é o nome da empresa. Então tu não pode, da empresa, quando tu vende o nome da empresa, tu não pode ser desleixado. Você tem que trabalhar um bom spot de televisão, um bom anúncio de jornal, um bom VT de televisão, um bom comercial. E o Samir, eu consegui, com essa amizade que a gente tem, mas o companheirismo dele é excepcional, foi excepcional. Foram 3 anos e meio maravilhosos na minha vida, porque a confiança que ele depositou em mim em tocar uma emissora de relevância, líder em audiência, eu e o Samir e nossa equipe lá da rádio, nós pegamos a rádio com uma audiência lá embaixo. E ela estava desacreditada, uma rádio AM que tinha virado FM, mas estava totalmente desacreditada. E aí esse trabalho que ele fala, exaustivo, foram muitas horas de trabalho para chegar hoje no que ela é, né? Nós vamos encerrar esse bloco porque a parte técnica acabou e está começando a ficar bom, né? Rever os amigos, aquelas pessoas que dão suporte durante uma vida toda. E não é fácil. Conquistar pessoas não é coisa fácil. Eu preciso, né? Antes de encerrar esse bloco, sem quebrar protocolo, mas dizer que o Rodrigo, para mim, é uma referência. A inteligência dele é monstra. E eu aprendo muito com ele, todos os dias, como aprendo com o professor Hildo. Aprendi muito com o Samir. Mesmo que com o Samir eu tinha muito mais coisas para fazer sozinho, porque tu imagina a vida do Samir também igual a do Rodrigo, mas o Samir como aí pensando em prefeitura e coisa e tal, e as empresas dele, então a rádio ficou muito mais na minha mão. Mas na questão de Unisul TV e de UniTV, o Rodrigo é fantástico. Você não está bajulando muito o Rodrigo porque é seu superior? Não. Ou, digamos, na linguagem popular, você não está puxando do saco do Rodrigo? Sabe por que eu não estou puxando o saco? Porque eu fiquei 3 anos e meio fora da Unisul TV, longe da gestão, não. Mas mesmo assim a gente não perdeu os vínculos, a gente falava de vez em quando, nem que fosse um oi pelo WhatsApp, sabe? Então, o meu retorno para a televisão partiu de um bate-papo informal de vamos tomar um café? E aí eu estou aqui de novo. Mas quase um ano de volta, eu só provoquei porque é linha de fogo. Eu sou obrigado a fazer uma provocação. Estou sabendo como é que funciona. Agora nós vamos para o nosso último bloco, né? O terceiro bloco, e em seguida a gente vai falar mais sobre o Gilberto. Eu quero saber muito mais. Aliás, eu estou aprendendo. E você, que tem a sua empresa, e você acha que vale a pena fazer uma publicidade do seu negócio? É por aqui. O caminho é esse. Profissionais competentes na sua frente. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta no nosso terceiro bloco hoje, um pouco diferente o programa. Estou entrevistando aqui o diretor executivo da UniTV, Gilberto Bandeira. Conhecidíssimo, deu para ver em 2 vídeos aqui como você realmente é conhecido nesse meio da comunicação. Esse papel importante que você faz para os telespectadores entender a razão de estarmos aqui hoje. Não é simplesmente colocar um apresentador aqui, um entrevistado, e pronto, está feito. Não, por trás de tudo isso, a lei da técnica tem como vender o seu programa. E televisão é assim mesmo, rádio é assim mesmo, né, Gilberto? É verdade. Conhecimento é tudo.
né? Apresentar o programa é um dom divino também, porque não é qualquer um que consegue apresentar um programa. Mas vender o teu programa, às vezes o apresentador... Eu conheço muitos apresentadores de programa de rádio ou de televisão, já conheci muitos, mas muitos deles não conseguem, não sabem vender. Não sabem nem, às vezes, se vender. Não sabem nem vender o seu próprio programa, porque pensam que apresentar o programa é só botar a gravata ou e ir para trás das câmeras ou atrás do microfone. Não é. Relacionamento. Tem muito apresentador que apresenta programa, mas não tem relacionamento com a classe empresarial. É a mesma coisa que alguém coloca um restaurante e não gosta de cozinhar, não gosta de quem trabalha na cozinha. É a mesma coisa de uma pessoa ter uma loja, abrir uma loja, vender a sua mercadoria, aliás, não sabe nem vender a sua mercadoria para o cliente que vai lá como curioso, saber como é que isso acontece. Ele vai, já atende o cliente de cara amarrada, já atende o cliente dando pontapés. É claro que não resolve. E não é diferente na comunicação. Não é diferente, Dura. Eu vou dizer assim, o apresentador que ele é chato, o apresentador que ele é irresponsável em algumas situações, o apresentador que fala mais do que o cliente ou o empresário quer que fale, que opina, que tem opiniões muito divergentes às vezes com alguns empresários. Quando nós que somos da área comercial vamos falar do nome de certos apresentadores, é triste quando a pessoa, o nosso empresário, o cliente, chega e diz assim, não, desse aqui não. Puxa, tem isso, Gilberto? Existe. Você já presenciou esse tipo já. Tanto no rádio, quanto no jornal, como na televisão. Esse não. Porque é uma censura aberta. É uma censura aberta. E quando o empresário ele tem intimidade comigo, ele diz até o porquê. Nossa. Aí que a gente não sabia desse processo, desse encaminhamento. Existe. Da mesma forma como o empresário, quando tu diz o nome do Dura, por exemplo, e o empresário diz, vamos falar sobre o que o Dura tem para apresentar. E quando tu fala de outra pessoa que é desacreditada, pode até ter audiência, Dura. O programa que ele faz, que o apresentador faz, pode até ter uma baita de uma audiência. O veículo pode ser um belo de um veículo. Mas se o apresentador ele é malquisto, se ele tem más referências na sociedade ou no meio empresarial, e aí é onde entra a pesquisa. E às vezes a gente acaba não sabendo, na pesquisa a gente não chega a tal ponto. Quando o cliente, o empresário chega e diz, não, esse aqui não. Vamos falar de outro. Agora, nesse momento, né, nesta fala que você terminou agora, você tem coragem de chamar o profissional e dizer ou você muda ou nós mudamos você? Dura, é necessário. É necessário. Num veículo de comunicação que eu trabalhei há muito tempo atrás, existia uma regra no veículo que era o seguinte... Todas as pessoas que trabalham contigo, elas têm que se adequar ao teu jeito de gestão e ao jeito do veículo. Isso é coisa do passado. Hoje, nós como gestores de empresa, nós temos que conhecer cada um dos nossos colegas e colaboradores, entender as situações de cada um deles e ser muito franco. Jogo aberto. Linha direta. Amigo, tu tem a tua oportunidade de trabalho. Para manter, depende de ti. Ou você muda. Ou nós mudamos. Ou nós mudamos. Não, ou tu muda, ou você se muda. É muito sério isso, mas é a realidade. Nós precisamos viver isso. Você é tido muitas vezes, não aqui na UniTV. Também na UniTV, o que tu vai dizer. Também na UniTV também tem isso, porque nós estamos em eterna avaliação. Certo? Somos avaliados a cada programa, tudo que se fala, tudo que se diz. Eu sei que não é uma censura prévia sobre isso. Eu tenho liberdade total para falar, para conversar com meus entrevistados, mas e também sei das minhas limitações também até onde eu posso ir. Mas de repente você se acha um cara muitas vezes chato? Talvez chato misturado com exigente. Exigente e chato.
exigente e chato, chato e exigente. O programa é Linha de Fogo, eu sou obrigado a perguntar isso. Mas Você eu é isso sou. também em casa? Você é isso também fora daqui? Sou. Eu sou. Eu não sei se é porque eu vim de uma... Eu sou filho de militar. Então minha mulher que me diz, pô, tu parece um general. Coloca essa imagem aí. Quem é ele? Ali até que eu tô sorrindo um pouquinho, né? Ah, como Eu sou- você? Nem sempre eu tô sorrindo, né, Dura? Porque a responsabilidade da gente, ela pesa muito e todo dia a gente tem um incêndio para apagar. E qual é a nossa grande questão? É apagar o incêndio sem jogar gasolina. Tem que jogar água. Mas nós, como seres humanos, mesmo tentando aprender a todo dia, nem sempre a gente consegue achar o copo d'água. Mas a gasolina sempre tem. Mas a gasolina está sempre no... tá Isso é o sempre dia a dia. e aí a gente Na comunicação. aí é um aprendizado diuturno, nós como seres humanos, em todos os âmbitos, no trabalho, em casa, com a família, com os familiares. É assim, a gente tem, venho de uma linha de tolerância meio que zero. A tua Por quê? educação foi como? Essa educação que você traz de berço, dessa linha dura que você é, desse não sorriso todo instante, de você um cara fechado, mas um potencial intelectual, um potencial de negócio muito grande. Como é que você conjuga isso? Eu aprendi com os meus pais e aprendo até hoje que honestidade é acima de tudo. Então não adianta você ficar reganhando os dentes se por trás tu fica falando do teu colega ou da tua família. Então eu prefiro ser direto, curto e objetivo. Mas se depois disso eu tiver que tomar café junto, tomar água, brincar, eu vou fazer isso. Antigamente não. Eu mudei. Você mudou. Eu mudei bastante. Nesse quase um ano que eu já retornei, tem algumas pessoas que estavam apavoradas quando eu ia voltar para cá. Olha só, viu só como Linha de Fogo é? Ele chega nesse ponto. É. Ele quer chegar ali, porque não adianta, nós falamos até agora, profissionalmente, tecnicamente. Mas agora é o que eu estou falando dessa atuação. Ô, Dura, você chegou a sentir isso mesmo? Sim, sim. Ô, Dura, não só aqui, mas em outros veículos também. Em todos os lugares, Dura. Quando tu tem uma função de gestão, e que tu tem uma responsabilidade, e que tu tem que cobrar, tu tem que facilitar, mas tu tem que cobrar, a tua rejeição é muito grande. Por quê? Os nossos colegas, eles, quando tu elogia, eles ficam felizes da vida, coisa e tal. Né? Mas eles ficam só para eles. Mas quando tu critica, quando tu diz, cara, aí isso se dissemina. Uhum. Entende? Pô, o cara me deu um expor, o cara brigou, coisa e tal. E eu aprendi uma coisa com o Samir, que é uma máxima já antiga, mas eu aprendi uma coisa com o Samir, que é o quê? E tenho aprendido muito, assim, elogie em público e critique Mas separadamente. esse você sempre elogiou. Tem um vídeo aí que é importantíssimo nesta fala que você fez agora. Oi, Gilberto, nós estamos bem e temos orgulho de você também, de você ser esse nosso filho amado também e procurando sempre a crescer na vida. Nós te amamos, tá? Amamos toda a tua família. Hoje, Gilberto, nós somos gratos por o Senhor mandar um filho igual a você na nossa vida. As bênçãos que nós recebemos são muito grandes em ter um filho inteligente que nem você. Te amamos muito, meu filho. Nós te amamos, Te amamos Gilberto. muito, meu filho. Nós te amamos, te amamos. Dá para perceber que os teus pais... Faz tempo que você não vê os teus pais? Você costuma visitá-los O sempre? primeiro do ano eu passei com eles. Passou lá no primeiro do ano? Passei. Dá para perceber que são pessoas realmente de raiz, né? Que trazem uma educação ali na ponta dos dedos, né? E isso te... Tu vê que interessante, o meu pai faz 87 anos em abril. Você escuta ele falando, não parece. Interessante. Minha mãe isso. tem 84. Nossa. Se falar, meu pai eu fico emocionado quando eu ligo para ele e eu tenho que incentivar ele a parar de falar, porque ele fala. Mas uma coisa assim, o meu pai que foi militar, não foi a minha mãe que foi militar, né?
Então Mas você puxa muito dele, ou da tua mãe? eu puxo da minha mãe. Tá certo. Não é do meu pai que é militar. Tu vê que interessante? O oposto, ao contrário. Nós vamos encerrar esse bloco, porque no último bloco ainda tem mais emoção pela frente. A gente percebe no olhar do nosso entrevistado hoje, Gilberto Bandeira. Mas vai vir mais emoção aí. Aguarde, porque aqui é linha de fogo. Sempre, nós falamos sempre da loja Adelino, né? O nosso cliente, o cliente em primeiro lugar. Voltamos em seguidinha. O último bloco, a gente mostrou um lado no Linha de Fogo, que é tocar no coração, tocar na emoção. Eu senti que você deu uma balançada. O Gilberto Durão, o Gilberto que é tido assim, que não ri muito, que tem uma velocidade, nunca está parando, está sempre correndo. Esse Gilberto tem hora que dá uma parada, talvez da sua solidão, no seu momento de solidão. Que todos nós temos algum momento disso. Mas você tem uma frase nas suas redes sociais que foram buscar no fundo do baú, que diz o seguinte: homens curados, famílias transformadas. Quando a produção me mostrou essa frase, eu falei assim, puxa, o que quer dizer isso? Homens curados, famílias transformadas. Aí eu fui buscar e vi uma situação muito importante na tua vida. Você é um homem de igreja. Sou. Você... Sou cristão. Você é cristão? Você... Qual é onde você uma igreja congrega? evangélica, sou cristão, sou da igreja Conviver, de Tubarão, mas que nós temos uma igreja também em Capivari de Baixo. É importante a religião na vida do homem? Muito importante. Inclusive, quando eu falo sobre homens, essa frase que tu homens diz, curados, homens curados, famílias porque transformadas. até o ano passado, eu há muito tempo fui responsável pelos homens, pelo ministério de homens da igreja. Então, olha bem como são. Por que eu tenho mudado também no tema? Porque eu tenho que tratar com os homens, ajudar o homem a curar algumas feridas, a curar situações que ele tem e que às vezes leva para o seu casamento. Homens acostumados à traição, homens acostumados com bebidas, com situações que levam à decadência familiar. Porque isso tudo leva à decadência familiar. Então ele tem que ser curado primeiro. Não é que a igreja cura, Jesus é que cura. Mas ainda dá tempo para esse homem que trabalha quase 24 horas, como eu falei, para congregar, para falar com as pessoas, para dar sua palavra de conforto? Ainda dá tempo? Dá tempo. Dura tudo a tempo. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de encontrar o tempo. É para Deus. Deus é prioridade em tudo. A família é prioridade, o trabalho é prioridade. Mas como que uma pessoa sem Deus vai conseguir tocar o seu trabalho? Como é que vai conseguir ânimo na hora dos desafios, das tristezas? Sabe? Tu tem que ter essa força. Tem aquela máxima que é dando que se recebe? É dando que se recebe. É a sua parte. É a parte que você está doando de você para ajudar as pessoas. Exatamente. Eu não estou falando de religiosidade dura. Eu estou falando de cristianismo. Religiosidade é quando você se apega a uma religião. Eu não estou me apegando a uma placa de igreja, é porque tu tem que ir em algum lugar, tu tem que cultuar Deus em algum lugar. Sabe? Mas religiosidade é quando você diz, eu vou naquela igreja e minha avó foi assim, eu tenho que ser assim, coisa e tal. Não. Cristianismo é Cristo em ti. As pessoas têm que, por mais durão que eu seja, talvez porque aqui no trabalho a gente não consegue mostrar tanto. A gente não consegue ver isso. Não consegue. É difícil, mas é uma das coisas que a gente trabalha muito com os homens da igreja, com as mulheres, com todas da nossa igreja, assim, você tem que ser espelho de Jesus aonde tu tá. Agora, se você não fosse diretor executivo, seria pastor? Eu acho que não. Tem jeito para pastor? Eu acho que não. Eu até sei ministrar, sei palestrar, mas o pastor, ele precisa ter muito tempo. Ele não consegue ter aí sim não dá para ter essa divisão de tempo. Sabe, Dura? Tu não consegue ser um executivo e ser um pastor. Então,
eu não conseguiria deixar de ser o executivo. Eu não, entende? Por isso que eu talvez não seria pastor. Mas esse aqui não tem medo de perder o seu lugar, porque é um bom pastor. Solta isso aí. Nosso irmão Gilberto vai ser algo muito tranquilo, né? O nosso Gil da Deza. Como é bom poder estar aqui e participar dessa homenagem. Fico realmente feliz por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida e tem ainda, só está começando, tem muito mais a fazer. Os ciclos que nós vamos entrando, que você vai entrando e se readaptando, né? Esse processo de resiliência realmente faz toda a diferença. Só tenha a louvar a Deus pela sua vida. Eu me lembro de uma história que nós fomos visitar uma clínica, né, de dependentes químicos ali em Laguna, e aí eu e você no carro, na volta, você falou para mim, pastor, ó, você tem algo para falar pro pastor, tá? Eu disse, não, pode falar. Aí o Gilberto falou para mim assim, pastor, você deve ser o pastor da cidade de Capivari de Baixo e tal, porque eu vejo que você tem uma pegada diferente, Deus vai te usar. E depois dali eu comecei a orar ao Senhor, né? Porque Deus deu uma visão, então eu comecei a buscar ao Senhor em relação a isso. Na época eu estava na igreja de Tubarão e realmente, né, Deus me colocou nesse lugar, na cidade de Capivari de Baixo, e hoje nós podemos servir ao Senhor juntos. Então eu quero realmente louvar a Deus pela tua vida, Gilberto, pelo homem que você é. Eu acredito no potencial de Deus sobre a tua vida, de tudo aquilo que você coloca a mão será abençoado, porque existe uma promessa de Deus para a sua vida, tá bom? Então conte com a gente, que Deus abençoe você poderosamente hoje e sempre em nome. Esse é o meu pastor, é um amigo, um conselheiro. Nós temos um sistema na nossa igreja que se chama discipulador e discipulado, que é aquela pessoa que te auxilia em situações, às vezes, que tu não está nem preparado. E ele é o meu discipulador, além de ser o meu pastor, ele é o meu discipulador, que anda junto comigo, que me aconselha, que às vezes, por mesmo sendo novinho, puxa as orelhinhas de vez em quando. Agora você viu como é que é o programa, Gilberto, você que é um dos meus diretores aqui, você viu que o programa, onde é que foi buscar para poder balançar, para poder mostrar, não o Gilberto do dia a dia, não o Gilberto executivo. A gente queria mostrar também o outro lado desse Gilberto que existe. A concepção desse programa, Dura, você ajudou a montar. Eu quero lhe agradecer muito também. Passou por nós três, né? O professor Hildo, o Rodrigo, e eu colaborei também. E esse era um dos programas que a gente tinha certeza que atingiria as pessoas, o empresariado, as pessoas normais, comuns como eu, mas que tocaria no coração como está tocando no meu. Mesmo eu sendo uma pessoa um pouco mais dura, mais cética, mais exigente, mas realmente escutar as pessoas falando, eu sei que emociona, né, Dura? Então, esse teu programa é top. Não, quem vem escutar as pessoas falando é quem manda, quem participa, quem está perto de você. A produção conseguiu um depoimento muito importante, produção. Pode soltar aí. Estamos aqui para dizer o quanto você é especial para nós, o quanto nós temos orgulho de você, do homem que você é, do pai que você é. Você é uma pessoa extraordinária, que sempre se propõe a fazer tudo da melhor forma, sempre com muita excelência. Por isso nós somos muito agradecidos por você. Verdade. Como esposa, eu quero dizer que eu também te amo, amor. Como tu sempre brinca quando me manda mensagem. Oi, amor, eu também te amo. Também te amo, amor. Também especial na nossa vida. E como esposa, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho do homem que você é, né, do teu caráter inabalável, né? Não temos do que se envergonhar de ti, meu amor. Tu és uma pessoa muito íntegra, que nos traz muita segurança e demonstra o teu amor todos os dias por nós. Apesar desse teu jeitinho brabinho, né, irritadinho, mas o Senhor tem nos dado sabedoria para entender que esse teu jeito é importante sim na nossa vida, para que haja equilíbrio na nossa casa, na nossa família. Eu te amo muito, amor, e te admiro demais, como esposo, como homem, como pai.
te amamos. Um beijo no teu coração. Beijo, amamos você. Isso é cumplicidade. O homem forte, o homem duro do dia a dia, o homem que tem que dizer não muitas vezes, tem hora que ele sucumbe à emoção, à verdade, ao pilar que é a família. A família, ela, fortalecida em Deus, Dura, ela supera todos os obstáculos, todas as dificuldades. Falta de dinheiro, às vezes, falta de amor entre os familiares, tudo isso. Mas uma das coisas que eu aprendi muito, Dura, nesse tempo de cristão que eu sou, e eu não estou aqui falando que religião A, B ou C é melhor que a outra, acho que todas que falam de Deus, essas são fundamentais na vida de qualquer ser humano. Mas a base, que é a família, ela não pode deixar de ser abalada. Então, o homem, eu digo assim, ó, o homem, ele tem que ser o protetor da sua casa. Ele tem que cuidar. Eu só tenho um filho, mas eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu tenho que protegê-los. Eu tenho que fazer o melhor por eles. Se eu trabalho 12, 15, sei lá quantas horas, se eu trabalho final de semana, se eu me envolvo, é porque eu preciso cumprir com as minhas obrigações com a empresa, mas eu preciso levar o melhor para minha casa. Gilberto Bandeira, suas considerações finais. Olha, Dura, agradecer por esse momento. Tu sabes o quanto eu relutei em participar até, me sinto honrado em ser convidado para participar do programa, porque a gente sabe qual é a linha de fogo do programa, realmente é uma linha de fogo, porque te toca no teu coração e te move a falar de algumas coisas que às vezes tu nem lembra, mas com a tua competência tu vai mexendo com a produção, com a tua produção competente também, elogiar vocês, e não posso deixar de elogiar os nossos queridos colegas que estão por trás das câmeras, por trás das teclinhas lá, por trás de qualquer equipamento aqui. Porque, como você falou, Nadura, nem você como apresentador, nem eu, como que função que seja, como vendedor, nós não conseguiremos fazer nada se nós não formos unidos. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter dado este momento de alegria para nós aqui no Linha de Fogo. Sempre no oferecimento, já estou aprendendo com você, a loja Adelino do nosso amigo Tiago Zilli. Muito obrigado, fique com Deus. Uma honra tê-lo aqui. Obrigado.